Olá, muito bom dia. Você mais uma vez que está comigo nesta manhã de sábado. Estamos aqui iniciando mais um Café Teológico em nossa programação. Você é muito bem-vindo através do nosso aplicativo, através do Deezer, através do radios.net também. Você que está no nosso site, pensenisso.webradiosite.com. E agora estamos aqui também ao vivo, nesta live aqui no Facebook da Revista Teológica Pense Nisso. Você que nos assiste posteriormente, seja depois lá no Instagram ou até mesmo no canal da Pense Nisso no YouTube. Bem-vindo também vocês que têm a grande oportunidade de estudar comigo a Palavra de Deus. Então, prepare o seu café, prepare a sua Bíblia, que o meu aqui já está preparado. Vamos juntos? Café teológico, sempre apreciando daquele maravilhoso café, sempre acompanhado com café para estudar a Palavra de Deus. Então, se prepare aí, já pegou seu café? Pega o seu café, pega a sua Bíblia, vamos juntos estudar mais um pouco a Palavra do Senhor. Hoje, mais uma vez, para você, já vai abrindo o texto aí, deixa preparado. O texto que temos aí é Romanos, capítulos 11, versículos 25 até 36. Romanos 11, 25 a 36, terminando o capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos. Tem um conteúdo muito bacana hoje para você, então permaneça comigo, você não vai se arrepender. Nara Beatriz está chegando aí, bom dia minha querida, Deus abençoe. Denise Schelling Veig também está conosco, bom dia. Já vão compartilhando aí, eu já vou compartilhar aqui também na minha página no Facebook, para que mais pessoas também se juntem a nós, porque é muito importante que você assim o faça, para que possamos juntos também fazer o seguinte, atrair mais pessoas e, por que não dizer, fazer com que outras pessoas também conheça essa palavra maravilhosa que Deus tem para revelar ao nosso coração no dia de hoje. Então, não se esqueça, junte-se a nós. Maria Andréa Soares, bom dia, minha querida. Deus abençoe também, juntamente comigo aqui. E a Thelma Ciffer Wolf está conosco, bom dia também. E nós estamos hoje também lembrando, hoje nesse dia 12, que estamos ao vivo, temos pessoas nos ouvindo na Alemanha, olha que alegria. A internet nos dá a oportunidade de chegar na Alemanha. Grande abraço também aos nossos irmãos alemães que estão através do nosso site pensenisso.webradiosite.com. Você também que nos ouve pelo aplicativo, deixo aqui o meu abraço para a Reginalda, mais o Rodolfo lá na Florida, Deus abençoe. Wanderleia Soares chegando aí, Deus abençoe também grandemente. Vamos pegando o café, estou aqui com o meu, preparado para que você também tem essa oportunidade de tomar um café e estudar a palavra. Nós vamos lembrar mais uma vez, nós estamos estudando Romanos. Romanos é um texto maravilhoso porque fala da graça de Deus que chega a nós sem fazer distinção, sem preconceito, sem pedir alguma coisa de nós. Deus vem a nós em Cristo Jesus e Paulo escreve isso muito bem através das palavras que ele expressa primeiramente à igreja em Roma e a todos nós agora através dessa carta. E lembrando a servos que estão se preparando para o seu congresso em novembro, temos aí mais uma vez a oportunidade para você estudar um pouco mais de Romanos. Por quê? Vamos se preparando para o teste de eficiência bíblica na carta de Romanos. Então, se você perdeu algum programa nosso anterior, dos capítulos anteriores, não se esqueça que você pode ir lá no YouTube, canal da Pense Nisso, ou até mesmo no Instagram, assistir posteriormente lá, fica tudo lá gravado, ok? Então, assista, aproveite, cresça no conhecimento. João Vilma Vergara, bom dia. Também Clyde Plummer, Pantanoso, bom dia, Deus abençoe. Estou aqui tomando café maravilhoso. Esse programa tem oferecimento do nossos cafés, né? Nossos, porque tem mais de um. Conheça o Frutinisso Café. Você lá no Instagram pode nos seguir e também chame no WhatsApp, tá tudo lá no Instagram. Chama e vamos entregar. Eu hoje estou tomando aqui o café índio do Grupo 35, você conhece? Se ainda não conhece, chame-nos e vamos lhe entregar e você vai conhecer também esta maravilha. Por que não? É um café já com uma torrefação um pouco mais elevada, um café um pouco mais forte. E se você gosta de café forte, chame-nos. Lembrando mais uma vez, aquilo que você adquire no Frutinisso Café, só lá. 10% é destinado à igreja perseguida, que se você ainda não conhece, esse trabalho maravilhoso que o Portas Abertas faz. Então, entra lá no site portasabertas.org.br,
que você vai conhecer quem são os nossos irmãos perseguidos. E parte do café que você toma através do Frute Nisso, você também colabora com esta grande organização internacional abençoando a igreja perseguida. Então, vem tomar café comigo, vão tomar café e ao mesmo tempo abençoar a igreja perseguida. Outra coisa que eu quero dizer a você também, você já viu lá nas redes sociais o próprio capa da revista, a própria capa da nossa revista, a nova capa. Tá muito bacana, essa revista está para encantar os corações mais ainda. Se você ainda não é assinante, não perca tempo, assine. Vem junto comigo, vamos assinar, vamos pegar junto, que você não vai se arrepender. Conteúdo excelente. Você que já recebeu a sua versão digital, já leu, pode dar testemunho, deixa aí nos comentários. Tá muito boa essa edição, desta edição que é julho, agosto, setembro, para você mais uma vez conhecer e também assinar. Vá lá no site pensionistateológica.com ou propriamente lá no WhatsApp 53999014822. Assine e surpreenda-se a você mesmo, ok? Então não deixe. Lembrando, tem novidade chegando aí, tanto na nossa rádio como também no site. O nosso site pensionistateológica.com está passando por uma grande remodelagem e está vindo novidade aí. Um site bacana, um site moderno, de excelente visualização, está sendo preparado com muito carinho já. Semanas tem uma equipe trabalhando em cima desse site para que daqui a pouco a novidade chegue no ar e você possa acessar, fazer a sua aquisição da nossa revista e também dos outros produtos que estão lá na nossa loja, do café, das bíblias, devocionários, enfim. Tudo isso está chegando para você, novidade em nossa rede de comunicação, pense nisso. E também a grande novidade é que agora a nossa web rádio também está não somente no Google Play, você pode também baixar o aplicativo e conectar diretamente no seu computador. Agora a versão está do aplicativo também para iOS e também para PC e TV. Você pode conectar direto na sua TV Smart, deixar o ícone lá separadinho na tela para você ouvir a nossa programação ou no seu celular, como já era possível por causa do smartphone, mas agora tem também na versão iOS para você. Então tudo isso só crescendo para a honra e glória do Senhor, ok? Então novidades e mais novidades chegando aí com a nossa Rede Pensinista de Comunicação. E a gente agradece muito aqueles que estão conosco. Temos atualmente 66.274 ouvintes. Olha que bacana. Então, agradecemos muito a você que sempre sintoniza conosco. Já pegou a sua Bíblia? Ainda não? Então vamos lá. Pegou sua Bíblia? Já pegou? Abriu o texto Romanos capítulos 11, 25 a 36. Esse é o texto para hoje, que nós queremos mais uma vez compartilhar. É um texto muito bonito, eu gosto muito da parte final ali, que nós já vamos chegar lá. Café Teológico, todas as manhãs de sábado, para você aqui, trazendo mais uma vez esse conteúdo. Vamos ao texto. Pegou sua Bíblia? Já compartilhou? Então vamos lá. Romanos 11, 25 diz assim: Meus irmãos, quero que vocês conheçam a verdade secreta, para que não pensem que são muito sábios. Então, Paulo, mais uma vez, toma o linguajar de que, em outras cartas, ele vem a repetir isso também. Verdade secreta, mas o que é isso? Será que nós pertencemos a uma sociedade secreta? Seria isso? Mas não é isso que ele está querendo dizer. Lembra de novo. Voltando na história, Deus, desde Gênesis, lá de Gênesis 3,16, Deus havia revelado, em partes, podemos assim dizer, um plano de salvar a humanidade. Qual era esse plano? Logo, quando Adão e Eva caem em pecado, acontece então que Deus promete que o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Ela tentará picar em seu calcanhar, mas aí o texto bíblico diz assim que ele, o descendente, esmagará a cabeça da serpente. Parece que era um mistério, um segredo. O que vai acontecer, né? No decorrer do tempo, Deus foi revelando que haveria de vir o Messias, o prometido, para salvar a humanidade. Então, em si, era um segredo, um plano secreto que Deus tinha. E essa verdade secreta nos é revelada quando Cristo vem, pisa no mundo
pisa nesta terra, vive 33 anos entre nós, cumpre com o plano da salvação, morre, ressuscita e nos salva. Pela fé nele, nós temos salvação. Então, esta verdade que está dizendo aqui, ó, quero que vocês conheçam a verdade secreta que Deus revelou, e ainda mais diz, para que não pense que são muito sábios, porque muitas pessoas, até mesmo os judeus, às vezes se apoiavam em sabedoria, e esta é algo humano. Sabedoria humana, ela não alcança nada, ela não leva a lugar nenhum, muito menos aos céus. Por mais que você ache que seja sábio, humanamente falando, ela simplesmente talvez vai te dar um currículo acadêmico para você ser destaque nesse mundo secular. Mas o que Paulo está dizendo aqui é com respeito ao plano secreto de Deus, que ele revelou em Cristo Jesus para aqueles que creem, assim também são salvos, não simplesmente por suas próprias obras, pelos seus méritos, pela sua sabedoria. Porque também a primeira carta de Paulo aos Coríntios vai dizer assim, que Deus, ele jogou por terra a sabedoria humana, porque aquilo que o ser humano acha que é sabedoria, Deus diz é loucura. E aquilo que o ser humano acha que é loucura, ali está a sabedoria de Deus, o poder de Deus. E isso está onde? Está logo no início da carta de Paulo aos Coríntios. Nós já estudamos ela aqui, então se você me acompanha aqui, com certeza já vai lembrar. Porque Deus está dizendo que a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Olha que bacana! O poder de Deus é a mensagem da morte de Cristo na cruz. Para quê? Para salvar o pecador, para salvar a mim e a você. Então, está lá em 1 Coríntios 1:18. Então, é isso que ele traz aqui no pano de fundo também, como para que não pense que são sábios. Não é por obra humana, mas sim pela vontade de Deus, onde o seu Filho morre e na morte de Cristo está a nossa vida, a salvação da humanidade. A verdade é esta: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que o número completo de não-judeus venha para Deus. Então, em si, o que nós estávamos falando? Falamos isso da semana passada, e aqui reforço que Paulo ele tinha uma tristeza no coração que o seu povo, de onde ele pertencia, que era os judeus, a sua raça estava rejeitando a mensagem da morte de Cristo na cruz. Então, teimosia do povo de Israel, esta não durará para sempre, um dia terá fim. Então é importante a gente lembrar isso também. Abraço e bom dia para o Gilvan Paz, Clair Mesquita, que está conosco, Luciane Laiskveg, bom dia também para todos vocês. Então estamos aqui em Romanos capítulos 11, versículos 25 em diante. Então o texto diz assim, olha, de novo, versículo 25, mas somente até que o número completo de não-judeus venha para Deus. Deus, ele sabe quantas pessoas vão ser salvas e até mesmo quem são estes. Mas mesmo assim, Deus ainda tem esperança de que a vontade dele, que todos sejam salvos. Por isso que Deus ele não quer perder ninguém. Deus não tem prazer na morte do ímpio. E quem é o ímpio? Aquele que deixa de crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa pessoa, Deus ainda está correndo atrás. E às vezes é nisso que a gente vê como que os maus, às vezes, vivem mais do que os bons. E entenda-me bem, maus é quem não crê em Jesus, bons é aqueles que creem em Jesus, no sentido bíblico, tá? Não é porque fez alguma coisa boa ou deixou de fazer, mas a bondade e a maldade está intrinsecamente ligado com justificação e condenação, ok? Então, para você, lembrar mais uma vez, Deus ele quer salvar a todos, que se agarrem diretamente à graça de Cristo. Quem se agarra nisto é salvo. Agora, muitos vão rejeitar, como por teimosia, até o seu próprio povo, Paulo está dizendo,
escutarão esta mensagem. E o versículo 26, é assim que todo o povo de Israel será salvo, como diz as Escrituras. O Redentor virá de Sião, do meio do povo. Sião é lembrado, o Monte Sião que ficava do lado de Jerusalém. Então é um ponto geográfico, uma referência de onde viria Jesus. E tirará toda a maldade dos descendentes de Jacó, porque é Jesus que limpa a sujeira do nosso pecado. É por isso que Cristo nos foi dado para nos purificar. Sem Cristo não tem purificação, sem Cristo não tem salvação. Então o Redentor virá de onde? De Sião, tirará a maldade dos descendentes de Jacó. Quem eram os descendentes de Jacó? O próprio povo judeu. E não tem outro escape para eles, nem para você, nem para mim. E aí nós temos o versículo 27 que ainda diz: Eu, o Senhor, farei esta aliança com eles quando tirar os seus pecados. Então, essa graça de Deus ela é entregue a todos. Agora, só se apropria desta verdade aquele que de fato confia única e exclusivamente em Jesus. E isto é muito sério também. O que está em jogo aí? A salvação eterna, sua e minha e de todo o povo. Por mais que Paulo tinha uma dor no coração que o seu povo estava rejeitando esta mensagem, lembrem-se de novo, não tem outro escape. E a verdade precisa ser dita. Se você não crer em Jesus, o teu destino não é bonito. Tá bem? Vamos aqui também saudando a Simone Timo, que está conosco. Grande abraço para você, Simone. Estamos aqui no Café Teológico. Para você que nos ouve e assiste, Café Teológico, Romanos, pega sua Bíblia aí, abra, consulte, faça como os cristãos de Bereia. Examine por conta as Escrituras, leia as Escrituras, porque esta revela o amor de Deus. E como diz Jesus, ele diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ok? Vamos então adiante. Versículo 28. Romanos 11, 28. Os judeus rejeitaram o Evangelho, por isso são inimigos de Deus. Quem que é o Evangelho? Jesus. O Evangelho não é toda a Bíblia, porque algumas partes da Bíblia, o próprio judeus creem e têm o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, alguns livros proféticos. O que é o Evangelho? É aquilo que Jesus fez por nós, a graça de Deus que se manifesta a nós. Então, eles rejeitaram isso e se tornaram inimigos de Deus. Paulo não usa meio termo, ele não dá assim muitas... Ele não passa a mão em cima da cabeça, ele fala direto, ó, são inimigos. Porque só é possível ser amigo de Deus aqueles que creem em seu Filho, porque o único que nos reconcilia com Deus e nos faz estar cobertos com o manto da justiça de Cristo é o próprio Cristo. Então, quando você tem Jesus, você pode cantar com muito entusiasmo aquele hino. Em Jesus, amigo, temos. Por quê? Ele é o nosso amigo, ele se coloca do nosso lado para nos defender diante do Pai. E assim como diz João, ele também é o nosso advogado. Ele se defende. Então é bom saber que nós temos este advogado junto a Deus Pai. Mas pela escolha de Deus, eles são amigos dele por causa dos patriarcas. Olha só, mas o que é isso? Parece que agora está mudando aqui. Nós temos Deus escolheu. O que é isso? Parece com uma predestinação aqui. Mas pela escolha de Deus, eles são amigos dele. Eles quem? Quem se apoia em sua graça. Deus escolheu salvar. Não é que Deus faz distinção de pessoas. Ah, esse eu vou salvar, esse eu não vou, como muitos creem na questão da predestinação. A escolha de Deus Deus colocou uma pedra de toque, ou poderíamos chamar, como o próprio texto bíblico vai dizer, a pedra fundamental. Quem estiver apoiado sobre ela será salvo. Então, o que faz a escolha de Deus ser a pedra fundamental? Deus colocou Cristo. Quem se apoia nele está escolhido por Deus para ser amigo de Deus. Então, isso que está por trás da segunda parte desse versículo 28.
o que temos, mas pela escolha de Deus, Deus escolheu salvar. Quem? Todos. Nós nos tornamos amigos dele por meio de Cristo. Aqui diz por causa dos patriarcas. Por quê? Veja, se você olhar para trás, de onde vem Jesus? Jesus foi planejado no coração de Deus e por isso que Deus construiu um povo, chamou os homens pela fé. Eles creram desde Abraão, construiu um povo, esses são os patriarcas. E os patriarcas creram na promessa de que viria o Salvador e nessa promessa eles se ancoraram, morreram. E por causa dessa promessa que foi passar de geração em geração, foram salvos. E Jesus, que vem cumprindo a promessa de Deus, também dá o direito de quem nele crê ser salvo. Então, vale o texto lá de Atos: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Porque crer é uma questão contagiosa. Nós cremos e automaticamente levamos outros a crer, porque é bom demais. E tudo que é bom tem que ser compartilhado. Nunca se esqueça disso. Ter Jesus é o maior privilégio que a raça humana pode ter e encontrar. Está conosco a Neiva Helvig também. Grande abraço para você, Neiva. Estamos aqui no Café Teológico de hoje com Romanos, capítulos 11, versículos 29, diz assim: porque Deus não muda de ideia a respeito de quem Ele escolhe e abençoa. Então, a mudança de ideia, né, com respeito à salvação. Deus escolheu salvar o seu povo. Isso também é maravilhoso. Deus não diz assim, eu vou salvar uns e salvar outros. Deus escolheu salvar. Porque o propósito de Deus sempre foi salvação. Deus é o Deus da nossa salvação. Ele nos socorre em nossas aflições, Ele também nos acode em tudo aquilo que nós estamos passando, mas o maior socorro que Deus nos dá é o quê? É ter e receber o plano da salvação preparado por Ele mesmo. E isso está em jogo aqui com respeito a quem Ele escolhe. E Ele não muda de ideia com respeito a isso. E é importante a gente lembrar, mudança de ideia é mudar de posição. Que Deus promete, Ele cumpre. E isso que Paulo também fala. Versículo 30, mas no passado vocês que não são judeus, está falando para os gentios, seria para nós, desobedeceram a Deus. Porém, agora vocês receberam a misericórdia de Deus por causa da desobediência dos judeus. Então, o propósito inicial de Deus era salvar o seu povo que Ele havia escolhido. Mas por rejeição, por menosprezo, temos o quê? Nós temos a graça de Deus que é estendida a todos. Isso não significa que Deus não ia salvar os demais, mas o propósito inicial é salvar o seu povo, que havia escolhido para de onde viria o Salvador, e também desse povo fazer com que eles se tornassem instrumentos para outros povos. Por isso que o texto bíblico vai dizer assim, de ti farei uma grande nação, pequena, uma nação que Deus construiu, e desse povo Deus queria trazê-los com que eles fossem os portadores desta mensagem de salvação. Mas porque houve rejeição, então a mensagem foi aberta, foi entregue a outros povos para que eles também propagassem a mensagem da salvação, que são o povo gentil, o povo que não pertence à descendência judaica. E isso, podemos assim dizer, foi entregue a nós, essa missão de compartilhar a boa nova da salvação. E aí nós temos então o versículo 31. Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam, misericórdia é se colocar junto, Deus viu a nossa desgraça, viu o nosso estado de pecadores e que nada poderíamos fazer por nós próprios, e Deus então teve misericórdia de nós. Sentiu a miséria do nosso coração, isso significa misericórdia. E vocês receberam, os não-judeus agora desobedeceram a Deus porque eles também, para que eles também possam receber agora a misericórdia dele. Então, o que está em jogo aqui? Ambos, judeus e não-judeus, desobedeceram. E a desobediência está diretamente ligada com a crença.
Quando eu creio, eu obedeço. Quando você não crê, você não obedece. É isso que está em jogo ali. E qual é a melhor obediência que Deus espera de nós? É depositar a nossa fé em seu Filho Jesus. E isso é fantástico. Quando você faz o quê? Você crê em Jesus. E quando você crê em Jesus, Ele te habilita também a viver conforme a sua vontade. Ele te dá forças e capacidade para isso. Quando você rejeita Jesus, não tem o que você ser aceito, chamado, não tem como você crer em Jesus. E muito menos viver conforme a vontade dele. Então, aqui vai dizer assim por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus, agora desobedeceram a Deus, para que eles também possam receber agora a misericórdia dele. Então, não podemos dizer assim, os judeus são melhores do que nós, e muito menos dizer que os gentios, que não é da descendência judaica, são melhores. Não há qualidades no ser humano. Todos desobedeceram, mas o destaque está na misericórdia de Deus que foi estendida primeiramente aos judeus, houve rejeição, depois também, antes já havia rejeição dos não-judeus, os gentios, mas foi estendida a misericórdia a eles e eles creram. E quando creram, receberam a salvação gratuitamente, porque Deus preparou esse presente em Cristo Jesus e entregue a cada um de nós. Então, quão bom é saber que a misericórdia de Deus nos alcançou. Ela viu a nossa desgraça e foi entregue a nós. Ou seja, Deus estendeu a sua mão para salvar a mim e a você. Ok? Anileda Helvig Gutner está conosco. Bom dia, estamos na escuta aqui. Que maravilha. Abraço. Anileda Ervaldo. Raquel, Thelma e Will estão conosco aqui também em Canguçu. Grande abraço também. Muito bom tê-los aqui. Temos ouvintes também em Porto Alegre, grande abraço. Pelotas também, temos ouvintes. Temos ouvintes em Cajati, em São Paulo. Grande abraço. Estamos aqui ao vivo, são 9 horas e 28 minutos em nossa programação aqui da nossa web rádio Pense Nisso. Também com a nossa live aqui no Facebook da revista Teológico Pense Nisso. Você que nos assiste posteriormente, aproveite e compartilhe com os seus também, seja no Instagram ou no próprio YouTube. E o versículo 32. Pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência. Então aqui Paulo vai explicar dizendo assim, todos eram desobedientes. Não é que um povo é melhor que o outro. Não é que os judeus são melhores do que nós, os gentios. E não é que nós, gentios, somos melhores do que os judeus, simplesmente porque nós cremos. Todos estavam no nível da desobediência, ou seja, inclinados ao mal. Ou poderíamos dizer mortos. O que pode fazer um morto? Vamos tomar como exemplo. O que faz um morto? Você pode bater no caixão e dizer assim, sai daqui, faça alguma coisa, pula em pé, ressuscita. Você pode berrar, chorar e fazer o que você quiser diante de um morto. Ele não vai fazer nada por si próprio. E isso significa, trazendo para o contexto da nossa vida, é assim, nós fomos ressuscitados, nós fomos trazidos para a vida, nós somos salvos porque, espiritualmente falando, nós estamos inclinados, mortos, e o morto não faz nada, ele está sem condições próprias para fazer algo por si mesmo. E isso lembra de novo que, por causa da desobediência, essa desobediência está a nossa inclinação ao mal desde a queda de Adão e Eva. Então, todos se tornaram prisioneiros da desobediência. A nossa inclinação é sempre para o mal. E, a fim de mostrar misericórdia a todos, Deus precisou vir e fazer o quê? Em Cristo, Ele pega aqueles que estão inclinados ao mal e coloca eles a olhar para cima, olhar para Deus. Isso é a misericórdia de Deus que alcança nós em Cristo Jesus. Por isso, só resta nos dar muitas graças ao bondoso Deus. Ivani Bihaus Ledebur está conosco, grande abraço, Ivani. Também a Traula Kunzmann, conosco nesta manhã. Muito bom tê-los aqui mais uma vez. E, mais uma vez também, nós queremos agora, aqui na NTLH, vai ter um subtítulo, Louvor a Deus. Por quê? Porque aquilo que eu falei, nós temos muito que dar graças a Deus. Porque a misericórdia chegou até nós.
chegou até você, chegou ao seu povo, à sua família. Deus, ele escolheu salvar-nos. E para isso ele precisou pagar o preço alto e caro, a morte de seu filho, Jesus. E quando você se agarra em Cristo, você é salvo. Por isso, Paulo no versículo 33 diz assim: como são grandes as riquezas de Deus. Realmente, você pode assinar embaixo, verdade. Como são profundos seu conhecimento e sua sabedoria. Sim, conhecimento, ele nos conhece. A sabedoria, ele resolveu nos salvar. A sabedoria de Deus é uma pessoa. Isso a gente liga lá com Provérbios, que a sabedoria é uma pessoa. Cristo. Quando você tem Cristo no coração, você se torna uma pessoa sábia. Porque é Cristo que é a sabedoria de Deus. Para o mundo é loucura. Para nós que estamos sendo salvos, é o poder, é a sabedoria de Deus. Quem pode explicar as suas decisões? Então, por que Paulo vai dizer isso? Quem pode explicar as suas decisões? Decisões de salvar. Se fosse um de nós, diz assim, não, eu só vou salvar aqueles que fazem certinho, bonitinho, são santinhos. Deus escolheu salvar quem não merece, o pecador, no qual eu e você estamos inclusos. Quem pode entender os seus planos? Não dá para a mente humana entender racionalmente. Como diz as Escrituras, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Pergunta Paulo. Ninguém. Ninguém é capaz de dar conselhos a ele e dizer, isso você não podia fazer, isso você podia fazer, esse você podia salvar e esse não. Nós não entendemos a mente do Senhor. E a mesma coisa, eu lembro da história de Agostinho, quando Agostinho estava andando na praia, um dia Agostinho, ele viu uma criança brincando na areia da praia e carregando sempre com a latinha água do mar e jogando em um buraquinho de areia que ele havia feito a água. A gente vê isso muito corriqueiramente na praia, quando você está de férias, às vezes, passeando na praia, você vê crianças pegam a água lá do mar e jogam num buraquinho de areia que eles fazem. E aí Agostinho perguntou para a criança o que ela queria fazer. E a criança disse assim, eu quero colocar toda essa água dentro desse buraquinho aqui. E aí Agostinho pensou assim, é assim que eu muitas vezes quero também fazer. Colocar a imensidão de Deus dentro da minha cabeça, que é pequenininha assim. Por que isso? Porque nós não entendemos por quê. Deus faz coisas e muitas vezes nós nunca vamos entender. Por isso é aceitar e crer. Com respeito à salvação é a mesma coisa. Então quem pode dar algum conselho a Deus, quem pode entender a mente do Senhor? Para nós humanos é impossível. Nós somos chamados a crer em seu Filho Jesus. Aí o versículo 35. Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Você pode dar alguma coisa a Deus? Até a gente dá, eu vou dar uma oferta, enfim, você dá uma oferta, mas o versículo 35 ele vai nos desmascarar. Aliás, versículo 36, quando diz assim que, pois todas as coisas foram criadas por ele. Tudo existe por meio dele e para ele, dele e para ele. Glória a Deus para sempre, amém. O texto vai dizer assim, você pode dar alguma coisa a Deus? Pode. Mas por que você está dando se já é dele? Então até a sua oferta que você dá a Deus, já é dele. Então não é eu estou dando uma coisa minha para ele. Não é dele. É dele, tudo é dele. O boi, a vaca, o carro, o dinheiro, a sua vida, a sua roupa, né, o seu alimento, é dele. Por isso que lá no Antigo Testamento uma passagem diz assim, por que vocês me trazem tantos sacrifícios, bois, carneiros e tudo mais? Eu não quero isso, Deus diz aos israelitas que ofereciam sacrifícios lá no Antigo Testamento. Porque se eu tivesse fome, Deus diz, eu pegaria o boi, aquilo que eu estou tendo-lhe, porque o boi, os animais são meus. Tudo é de Deus. Deus deu para que
nós pudéssemos nos abastecer nisso, mas sabendo tudo é graça de Deus. Então, não dá para a gente oferecer nenhuma coisa a Deus. Não temos nada a oferecer, a não ser a nossa vida, que também já é dele. Então, dedique a sua vida como hino de louvor a ele. Claro, nós somos chamados a ofertar, mas sempre lembrando assim, a oferta ela é uma devolução daquilo que Deus já deu. Com a minha expressão de gratidão por aquilo que Deus me deu em Cristo Jesus. Nós somos salvos em Cristo e por isso que nós podemos nos alegrar grandemente, porque nós temos o privilégio de sermos salvos gratuitamente. E isso nos faz dizer como Paulo, que como são grandes as riquezas de Deus, como são profundo seu conhecimento e a sua sabedoria. Então ninguém pode dar alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento. Então com Deus não tem barganha, não tem troca. Muitas pessoas acham, vou dar tanto para receber isso, vou ofertar tanto para receber isso. Não, já é de Deus. Você não precisa pensar assim, não, com Deus não tem barganha. E é importante a gente dizer e lembrar de novo. Pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dEle e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Para concluir, eu digo assim, você é de Deus, os seus bens é de Deus, seus talentos é de Deus, sua vida é de Deus, o seu tempo, que a gente diz o meu tempo também é de Deus. Então, isso nos faz de novo entender e, ao mesmo tempo, agradecer muito as bênçãos que recebemos dia a dia como filhos de Deus, que somos e amados grandiosamente por sua misericórdia. Chegou até nós, o povo gentil, que vem, e essa misericórdia que vem a nós, o povo que também estava na desobediência, mas Deus salvou porque teve misericórdia de nós. Podemos ver o povo gentil e também aos judeus. Nós cremos porque Deus tocou em nosso coração por meio do seu Santo Espírito. Por isso que nós somos salvos, porque Deus escolheu nos salvar. Graças a Deus por isso. Eu gosto muito desse texto, versículo 33 a 36, até mesmo para consolar a nós quando a gente está também passando por algumas situações, às vezes de desespero, de perda, de luto. Quando você perde um ente querido e você não entende, não sabe por quê, às vezes se pergunta por que disso, por que daquilo. E a gente precisa entregar tudo no colo amoroso de Deus e dizer, como o apóstolo Paulo, quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? E aí diz, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? E aí o final diz, sim, todas as coisas foram criadas por Ele. Nós somos do Senhor, porque Cristo nos salvou e nos ama do jeito que nós somos. E por isso nós podemos relaxar, sim, no sentido de descansar nos braços do Senhor, porque Ele, sim, é maravilhoso. E a sua misericórdia chegou até nós hoje, mais uma vez, em sua palavra. Então guarde isso no seu coração e entregue sempre a sua vida aos braços amorosos de Jesus, porque Ele já veio ao nosso encontro, quando assim entregou a sua vida por nós lá na cruz do Calvário. Muito bem, ainda temos aqui conosco o querido professor pastor Paulo Gerhard Pitt. Bom dia, colega Gabriel. Ele diz, abençoado estudo, carinhoso abraço, fique sempre guardando no amor de Deus. Muito obrigado. Feliz em saber que um dos meus professores estão me assistindo aqui. A gente fica muito feliz com isso. Professor Paulo Gerhard Pitt, lá de São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul. Muito bom. Então tá, meu povo, nós vamos encerrando por aqui esse Café Teológico desta manhã. Você que sempre está conosco, muito bom tê-los. E lembrando mais uma vez, se gostou, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, em sua fanpage, enfim, no seu grupo do WhatsApp. É possível você compartilhar isso, mais pessoas precisam conhecer essa boa nova que chegou a nós nesse estudo. Eu fico aqui com o meu café, são 9 horas e 41 minutos, e você continua, quem está conosco nos ouvindo, em nossa programação também, continue com a nossa programação musical. 10 horas vem o programa Ora por Você,
às 11 horas, nós temos o programa também, o Culto Doméstico, com o pastor Welton Zarnot, e meio-dia, Mensagem de Esperança. Hoje à tarde também nós temos o programa com Arno Stur, às 8h06, o Ima Luster, em língua pomerana. Então continue com a nossa programação lá no site, pensenisso.webradiosite.com, no aplicativo, no Deezer, no radios.net e também na própria página pensionisteológica.com/rádio. Ouça! E você que está em Porto Alegre, Pelotas e Cajati, em São Paulo, grande abraço para você também. E, mais uma vez, não se esqueça, você que ainda não é assinante da Pense Nisso, assine e receba trimestralmente uma revista para o seu crescimento espiritual. Artigos exclusivos sendo publicados trimestralmente em nossa revista. Seja você também um colaborador, assine e junte-se a nós nesse trabalho de missão que fazemos tanto na rádio, na revista, no site, também no trabalho de capelania hospitalar aqui em nosso município, bem como também capelania prisional e parte da renda destinando à nossa igreja à missão de Encruzilhada do Sul. Tudo isso você colabora quando assina a Pense Nisso. Então, junte-se a nós, assine a Pense Nisso e cresça no conhecimento da Palavra de Deus. Eu fico por aqui, a você um feliz sábado, até o nosso próximo encontro. Não se esqueça, compartilhe. Grande abraço a todos, fiquem na paz do Senhor.